A paz do Senhor. Você está na live especial sobre a Páscoa. Hoje, domingo, 31 de março, você com certeza está aí num almoço especial com a sua família e aproveite para assistir a esta live, onde nós vamos conversar aqui sobre a Páscoa judaica, as diferenças em relação à Páscoa cristã e também um pouco sobre como outras religiões celebram essa data tão significativa que nós estamos celebrando hoje. Meu nome é Geisel de Paula e você está aqui na Assembleia de Deus do Belém com mais uma live especial hoje sobre a Páscoa. E é com muita alegria que nós recebemos hoje, nesta live, para falar um pouquinho mais da Páscoa conosco, o pastor Sérgio Pértico, carinhosamente chamado por nós aqui de Pastor Serginho. O pastor Serginho tem 63 anos, foi missionário da nossa igreja, Assembleia de Deus, no Paraguai durante 14 anos, e em seu retorno ao Brasil, passou já pelos setores de Parada de Taipas por mais de 7 anos e atualmente lidera o setor de Jabaquara, há pouco mais de 2 anos. É casado com a irmã Kátia e tem juntos 3 filhos, o Felipe, a Ruth e o Abraão. Esses filhos lideram 7 netos e ele já possui até mesmo, o casal, já possui até mesmo uma bisneta, Liz Helena, a xodozinha da família, Com certeza, a xodozinha da casa, com certeza. E nós vamos aqui bater um papo com o pastor Serginho, a paz do Senhor. Tudo bem com o senhor? A paz do Senhor, pastor Geison, a paz do Senhor, aos nossos queridos irmãos que estão aqui trabalhando juntamente conosco nesta live, a todos vocês que estão aí nos ouvindo nesse dia especial, dia de Páscoa, que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-los, que o Senhor Jesus possa, na verdade, orientá-los. Claro que nós vamos estar transmitindo alguma coisa em relação à Páscoa, mas com certeza você tem o seu pensamento, você tem aí tido já alguns ensinamentos em relação a isto, ao que significa a Páscoa para nós os cristãos, e eu creio que vai ser uma tarde de bênção para a minha vida e para a vida de vocês. Com certeza, pastor, que o nosso público seja grandemente edificado nessa live especial sobre a Páscoa, essa data tão importante para o calendário do cristianismo. Então, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de saber do senhor como foi a celebração da Páscoa na sua infância, quando criança. O senhor veio de um contexto do catolicismo, o senhor comemorava a Páscoa, o senhor ganhava ovo de chocolate? Conta um pouquinho para nós aí, por favor. Bom, para mim, na verdade, é uma satisfação até mesmo recordar um pouco do meu passado, porque hoje eu tenho mais motivos para ser grato a Deus, pelo que nós vivemos no dia de hoje. Na época, na década de 60, Geise, nós passamos por muitas dificuldades no nosso estado de São Paulo, na nossa capital de São Paulo também. Eu sou nascido na capital de São Paulo, a minha família tem a origem totalmente católica, ok? E, é claro, na minha infância, eu tive que sair à luta, ao trabalho, com 6 aninhos de idade. Já em virtude de problemas sociais que já havia na época, na década de 60. Pois bem, a Páscoa, para mim, na verdade, no sentido cristão, eu poderia aqui citar para o irmão que eu gostava do período, mas eu não tinha como comemorar muito o período, já em virtude da própria situação econômica da família. Não somente eu, mas todos os meus irmãos tiveram que sair muito cedo para trabalhar. Então nós não daríamos a nós o luxo de comprar um ovinho de Páscoa. Porque é claro que o preço do ovo é mais caro do que o preço do chocolate em barra, Ah, claro. Então, E naquela época, na igreja, nós comemorávamos com procissões, comemorávamos com umas missas, a morte e ressurreição de Jesus, daí por diante. Mas em relação ao convívio familiar de ganhar um ovinho de Páscoa, eu não me recordo de ter ganhado um ovinho de Páscoa dos meus pais, já em relação à situação que nós estávamos atravessando. Porém, eu como era engraxate,
Eu engraxava um sapato lá na região da Ponte Rasa ali, e aí eu ia naquelas banquinhas de doce, não sei se você viveu essa época, né? Tinha muitas banquinhas que vendiam muitos doces diferentes ali, e vinha naquele pote, aqueles ovinhos de Páscoa pequenininho. Esses Né? eu lembro. Um ovinho, um Embrulhadinho, com papel, isso, com papel colorido e tal. Então Era ali... da Pan. Era gordura hidrogenada pura. Não, era só sebo. Era um sebo com gosto de chocolate, né? Então, eu, na verdade, desta forma, né, eu comemorava, não somente eu, como os meus irmãos carnais também, né? Mas para nós era tudo assim, alegria, não tínhamos, sem sabe, motivo de ficar triste, porque não ganhamos. Nós sabíamos, nós entendíamos muito bem, embora na nossa pequenez, sendo bem infantil ainda, nós entendíamos perfeitamente a nossa situação econômica, né? Se faltava às vezes o pão, o ovo automaticamente faltaria também, né? Mas graças a Deus que nós atravessamos aquele período. Já lá na adolescência que eu fui começar a comprar, a distribuir e também a ganhar algum ovo de Páscoa, vamos assim dizer, né? Muito bem, muito bem. Nós temos um vídeo aí para passar aos nossos irmãos que estão assistindo a live. Nós vamos assistir esse vídeo e depois continuar o nosso bate-papo. Quando eu falo a palavra Páscoa, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Ressurreição. Primeira coisa que vem na minha mente, vixe, já tem um monte de coisa na minha mente. Do renascimento de Cristo. Cristo. Nascimento de Jesus. Páscoa para mim é isso. Sacrifício. Sacrifício de Jesus. É isso que vem na minha mente e já me emociona automaticamente. Crente é assim. A primeira coisa que vem na minha mente quando se fala em Páscoa é ressurreição, porque nós comemoramos a Páscoa porque Jesus Cristo ressuscitou e é isso que nos garante a certeza da salvação e da vida eterna. A ressurreição de Cristo. Jesus. Comércio de chocolate. A primeira coisa que vem à minha mente, libertação. Quando eu falo a palavra Páscoa, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Chocolate. Foi Jesus que fez um jantar em 7 dias. Jesus Cristo. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Ovo da Páscoa? Primeira coisa que vem na minha mente é Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Aquele que deu a sua vida para nós em sacrifício eterno e nos religou novamente a Deus. Então, quando penso em Páscoa, eu penso em Cristo. Legal. Bom, pastor Serginho, o senhor assistiu aí, junto comigo, algumas respostas, né, sobre o que o povo aí fora pensa da Páscoa. Eu entrevistei alguns cristãos e alguns não cristãos, como o senhor pôde ver aí. Então, vamos começar do começo, né? A Páscoa, ela foi instituída por Deus, uma festa instituída por Deus, na verdade, para o povo hebreu. Então, ela nasce num contexto dentro do judaísmo que iria ali marcar a saída do povo de Israel do Egito, né? Da sua libertação da escravidão do povo do Egito. Explica um pouquinho melhor para nós esse contexto de onde a Páscoa nasceu no Antigo Testamento. Bom, na realidade, Geisel, nós temos que ver, a gente vai estar vendo nessa live a Páscoa sobre 3 perspectivas. A judaica, ok? A cristã católica e a cristã evangélica, tá ok? Bom, vamos falar então um pouco da judaica, né, que veio lá do povo hebreu. Eu anotei, fiz aqui algumas anotações, embora eu tenha aqui um vasto material a respeito disto, mas a Páscoa, a primeira Páscoa, onde Deus a instituiu, foi na saída do povo hebreu da escravidão, quando estavam escravos ali cativos no Egito, né? Eles estavam ali trabalhando já por muitos e muitos anos, e nós sabemos que o povo hebreu prosperou demais no Egito, desde a época de José, quando vendido como escravo, né? E ali foi para a casa de Potifar, veio a ser governador na época
no Egito, e com isso, com o passar dos anos, a família dele desceu para lá e a proliferação do povo hebreu foi muito grande. Pois bem, quando o faraó se viu, na verdade, já ameaçado e fazendo com que o povo sofresse em extremo, com a produção de tijolos, de materiais para a construção da cidade, você vai ver lá a cidade de Ramsés, a cidade de Pitom, ou Pitom, né? Eles ali estavam castigados demais e, é claro, clamavam a Deus de forma constante, né? E, claro, que Deus ouviu a oração. Moisés já veio com um propósito, um objetivo já de Deus, de ele ser o futuro homem que estaria conduzindo esse povo lá no deserto, daí por diante. Pois bem, o que nós vemos aqui foi a última praga que houve ali no Egito, foram 10 pragas no total, e a última dela foi um desafio que Deus fez com todos os deuses pagãos daquela época, que todos os deuses pagãos deveriam proteger todo o primogênito. E aconteceu então que Deus, naquele desafio, a ordem já havia sido dada, né, para o povo hebreu, que eles deveriam comer, né, um cordeiro, que nós vamos estar explicando depois, né, de 1 ano, macho, sem mancha nenhuma, as ervas amargas também, entendeu? O pão asmo, né, o pão sem fermento. E eu conversando com um judeu, esse judeu ele explicou para mim que, na verdade, esse pão, que não deu tempo, na verdade, do próprio fermento ser preparado ali para que crescesse o pão, né? Segundo a explicação dele. Porém, eu vou mais pela luz da Escritura Sagrada que diz que era pão sem fermento mesmo, né? Pão sem fermento. E a ordem é para que comesse rápido, né? E partisse. Porém, com o sangue daquele cordeiro, deveria ser colocado ali nos umbrais da porta, né? Ou nas vergas da porta, como um sinal de que o anjo da morte passaria e não entraria ali, porque se tratava da casa de um hebreu, né? Ou de uma família hebraica. Pois bem, o que nós vemos aí foi a partir daí, dessa época, mais ou menos aí 1445 anos antes de Cristo, foi esse acontecimento, né? Foi aonde foi dado esta ordem. E foi justamente no mês de Abib, que é um mês primaveril, um mês de primavera, onde a estação não está nem gelada demais, nem cálido demais, né? Uma estação amena, uma estação da renovação, né? Uma estação onde tudo se renova. Então, Deus estava orientando eles para que assim o fizesse, eles fizeram, né? Comeram aí, vamos dizer, aí diz, né? Essa é a Páscoa do Senhor, né? Essa é a Páscoa de Deus, né? Que Deus orientou eles assim fazerem. E assim foi feito e Deus, graças a Deus, deu livramento para todos eles, né? Isso, o sangue nos umbrais já era uma prefiguração que nós Cristo. Nós vamos falar depois um pouco sobre isso também, né? Que já está relacionada ao próprio Senhor. Porque o Senhor lá no futuro, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? E nós sabemos, o próprio João declarou aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Apontando ele já como Cordeiro também, né? E nós vemos que Paulo, ele frisa muito bem isso, né? Limpai-vos do fermento velho, né? Do fermento antigo, né? Nos mostrando para que nós vivêssemos uma nova vida. E é claro que essa nova vida só se vive em Cristo, né? Como o povo tinha que passar ali dos umbrais da porta, de dentro da casa para a libertação definitiva, caminho já de Canaã, o que nós vemos aí é a mesma prefigurada pessoa de Cristo. Vemos que nós passamos, na verdade, Paulo mesmo diz, passamos da morte para a vida, né? Para a vida, se retratando da vida eterna, né? Da libertação dos nossos pecados aqui definitivamente, né? Agora, já um pouquinho mais próximo de nós aqui, os católicos, a preparação da Páscoa, a gente sabe que a Páscoa ela não tem uma data fixa, né? Ela é mensurada ano após ano, tem a ver com a quarta-feira de cinzas, e o carnaval também não é uma data fixa, né? Então, se conta a partir da quarta-feira de cinzas 40 dias para a Páscoa, que para o catolicismo
a quaresma, né? Então eles fazem orações, jejuns, rogos especiais, né? E depois entra na Semana Santa, que foi a semana que nós passamos, né? Começando com o Domingo de Ramos, e vindo até a quinta-feira do julgamento, a sexta-feira santa, o sábado de aleluia, que antigamente, pastor, eu lembro quando eu era criança, o senhor também com certeza recorda-se disso, malhava-se o Judas, né? Hoje a gente não se vê mais isso, e o domingo da ressurreição. Parece que os católicos eles dão uma ênfase maior a essa data comemorativa do que nós protestantes, pastor, ou é só falácia? Olha, é minha opinião pessoal. Eu fui coroinha da Igreja Católica por muitos anos. Eu era católico roxo, não era um católico que ia de vez em quando numa missa. Eu estava direto na igreja. Eu trabalhava com os jornaizinhos da igreja. Ia vender nas portas das casas aquele jornalzinho a respeito do catolicismo, tá? das rezas e daí por diante. Eu vejo isso, na verdade, como uma grande falácia. Não é só isso, não é só esse sentido da Páscoa, diversos sentidos. Você falou, por exemplo, na quarta-feira de cinza, tá? A missa da quarta-feira de cinza, qual é o propósito? O propósito está baseado lá em Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 19, para nós lembrarmos que nós somos pó, tá? Por isso eles colocam aquela cinzinha na cabeça da pessoa ali, para você lembrar que você é pó, que você é pecador, que você necessita se arrepender. Tá. Mas para eles é muito fácil. Quer dizer, poxa vida, eu vou para a farra na sexta-feira, Isso. né? Faço tudo que quero na sexta-feira, um sábado, bagunço, coreto, do jeito que eu bem entender, né? Domingo, na terça-feira de carnaval, então nem se fala. Sim. Né? Aí na quarta-feira, aí o meio-dia eu cesso os meus pecados, bebi, pratiquei tudo que a minha mente ou o meu coração quisesse se manifestar e fazer, e ele se esquece de um versículo que está na Bíblia, que está lá em Eclesiastes, né? E ainda o Senhor diz assim, jovem ou adolescente, faça tudo que o teu coração desejar. Essa é a primeira parte do versículo, né? Interessante, faça tudo que o seu coração desejar. Imagina um negócio desse. Aí está lá ponto e vírgula. Saiba, porém, que Deus trará a juízo tudo que você fizer. Tudo que está até mesmo encoberto, Deus há de trazer a juízo. Quer seja mal. Quer seja bom, quer seja mal. Então, eu posso fazer o que eu bem entender. Agora, no conceito deles, a missa representa esse arrependimento. Tá? Aí eles vão lá e colocam um pouquinho de cinza, né, na testa da pessoa, ok? Como se tivesse uma unção com cinza. Ok? E a pessoa sai dali se sentindo já aliviada em virtude dos pecados que cometeram. Aí depois vão começar a se preparar para a Páscoa. Para a Páscoa. Nós, olhando à luz das Sagradas Escrituras, Jesus, na verdade, é o nosso Cordeiro Pascual. Sim. Tá? É nosso Cordeiro Pascual. Agora, para eles, chegam lá, tipo, não vou comer carne vermelha, né? Porque Jesus morreu. Sim. O que tem a ver, me desculpe, a carne vermelha com a pessoa de Jesus? Primeiro que ninguém comeu a carne de Jesus nesse dia. Ninguém comeu a carne de Jesus. Tá? A Santa Ceia foi instituída. Foi instituída, Jesus participou exatamente com os seus discípulos. E dizendo ainda, prometendo para eles que lá no céu, eles voltariam a comer essa ceia com eles. Isso. Tá? E é claro que foi instituída a Santa Ceia do Senhor. Paulo mesmo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, partiu e disse, tomai e comei. Isso. Depois o cálice, né, que é o suco da vide, ok? Simbolizando o sangue, não transubstanciação. Sim. Né? Não houve isso. Mas em representação da carne e do sangue dele. Sim, isso aí foi o ato da ceia, que é diferente da Páscoa. Aproveitando que o senhor entrou nesse assunto, essa seria a minha próxima pergunta. A festa da Páscoa no Novo Testamento foi substituída pela ceia do Senhor? Eu poderia dizer que sim, porque
veja bem uma coisa, Jesus, vamos falar que é da pessoa de Jesus, isso já no Novo Testamento. E lá em Lucas, no capítulo 1, Jesus foi levado pelos seus pais para participar, ok? Da primeira Páscoa que ele foi em Jerusalém, porque é aí que está, na época o povo judeu, como o povo judeu, eu falei em 3 perspectivas, né? Sim. No judaísmo, todos os anos, Sim. o judeu senta com a sua família, com seus filhos, e traz à memória deles a libertação do povo hebreu lá do Egito. E eles colocam isso no coração da criança mesmo. É assim que foi feito. Às vezes, o que falta em nós, os cristãos da atualidade, colocar na mente dos nossos filhos, sabe, a importância da Páscoa, não do ovo de chocolate, mas da verdadeira Páscoa, ok? Explicar para eles a respeito da morte e ressurreição de Jesus, como Paulo ali diz, né? Ele fala de forma categórica que Jesus Cristo, está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios, Isso. que Jesus é a nossa Páscoa. Fala da importância da morte, do sacrifício de Jesus, morte e ressurreição de Jesus. Mas hoje, lamentavelmente, nós vemos muito aquela Páscoa comercial, né? Que o assunto é vender. Né? Todos os anos se quebra recorde de venda aí de ovos de Páscoa. Embora, particularmente, eu não vejo maldade em eu dar para o meu filho um ovo de Páscoa. O que eu vejo é querer falar para ele que aquela ali é a Páscoa do Senhor. Entendeu? Porque nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que a criança não tenha aquela ali como uma representação da morte e ressurreição de Cristo. Tá? As pessoas que foram entrevistadas, a maioria delas falaram a respeito da ressurreição, que é o que importa, na verdade, é a ressurreição. Hoje, por exemplo, no passado, eu já estava namorando com a irmã Kátia. Estava namorando com ela, já estava deixando já a doutrina católica, porque o que eu não aceitei ficar lá era exatamente por causa do celibato, né? Não, eu quero namorar, quero ter uma esposa, quero ter filhos, né? Então, eu estava indo com ela na rua mesmo da igreja, tá? Só que aqui tem, é um morro, né? E desce, e aí sobe o morro, no outro morro da igreja. Dá para ver muito bem. E era uma noite de procissão. Sexta-feira Santa era. E eu recordo-me muito bem quando o padre, em alto bom som, disse que nós estamos aqui, queremos agradecer a todos os fiéis, né, a todos os católicos que vieram para esta procissão, né, a transportar o Cristo morto. Ele falou claramente. A transportar o Cristo morto. Quer dizer, a imagem ali que estava naquela cruz e daí por diante. Né? Pois bem, eu não comemoro, eu lembro a morte de Cristo, anuncio a morte de Cristo como já é a recomendação bíblica, e tem um objetivo específico para isso, porque foi na morte de Jesus. Não é importante, Jesus, e é até triste, eu anunciar a morte das pessoas aí. Fulano de tal, morreu, Sim. Que tristeza, né? Sabe, a gente fica triste. Mas a morte de Cristo é a única morte que nos traz alegria, paz e esperança. E Paulo ali, né, dizendo, eu mesmo recebi do Senhor. Aí ele falou, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quer dizer, hoje a gente anunciando a morte de Jesus aos pecadores, a morte de Jesus, mas não falando que ele continua morto. Ele não está morto, ele está vivo. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ver aí a profunda revelação do Cristo ressurreto. Sim. Né? Então, Jesus hoje está vivo e à direita de Deus intercedendo para cada um de nós. Né? Então, o que ocorre ali é que, para eles, Cristo morto. Eu falei, não pode ser. Aí eu falei para minha esposa, não pode ser. Ele falou isso mesmo, de fato, na frente de todo mundo, agradecendo por carregar o Cristo morto, sendo que Jesus está vivo. Né? Aquele Cristo humano, há muito tempo se foi. Hoje, Jesus, nós temos que ter essa consciência, que ao terceiro dia ele realmente ressuscitou dos mortos. Certo? E a morte não pôde detê-lo. Então não é um Cristo morto, hoje é um Cristo vivo. Morreu, sim. Foi sacrificado, sim,
por causa dos nossos pecados, dos delitos que nós havíamos cometido. A Bíblia fala que nenhum justo havia sequer, né? Mas é aquilo que já foi dito até aqui hoje. Ele, sendo Deus, se humanizou como homem, para que os filhos dos homens voltassem agora a ser chamados filhos de Deus. É isso mesmo. Esse é o processo, né? É isso mesmo. Esta foi a finalidade da vinda dele a essa terra. Ele sabia o preço que teria que pagar. Sim. Né? Morreu, mas hoje vive para sempre. Vive e vive eternamente. Eternamente. É né? verdade. E antes que houvesse dia, ele já existia. Verdade. Né? Então, pastor, como um crente, um cristão protestante, evangélico, assembleano deve comemorar a Páscoa nos dias de hoje? O senhor disse que não é contra se dê um ovo de chocolate para uma criança, né? É uma fantasia, uma ilusão, né, que eles têm. Sim, é correto não ter nenhuma programação na igreja sobre a Páscoa? O que o senhor pensa disso? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou ciente que existem algumas programações por aí, tá? Tipo uma cantata. Sim. Mas é claro que essa cantata não está dirigida, nem tampouco a igreja vai ser decorada com um ovinho de Páscoa ali, Sim, nem tampouco um cara de coelho, né? Que também eu posso falar um pouco sobre a origem desses produtos, né? Mas o pessoal vai comemorar, claro, a ressurreição da pessoa de Jesus. Por exemplo, na nossa igreja mesmo lá, a gente gosta de falar sobre o nascimento e morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Né? Não contando história, mas em tom de pregação mesmo. Né? Nós comemoramos. Agora, é claro, nós não participamos de dar para as nossas crianças. Eu mesmo, nesse sentido, eu sou um pouco fechado de ir na igreja, chegar lá, abrir as portas da igreja e falar assim, gente, está aqui um ovinho de Páscoa para as crianças, sabe? Porque eu vou estar simplesmente substituindo o valor da Páscoa. Então, eu não posso substituir o valor real da Páscoa, que tem um significado tão importante, por um valor comercial. Ainda que seja um ovinho de 15 reais, não importa. Eu não posso substituir por valor nenhum. E eu fazendo isso, é perigoso eu estar incutindo na cabeça da criança que a Páscoa tem uma outra... Sim, principalmente porque está um momento imagem. Solene, né? É um culto para Deus. Então, agora, a coisa deve ser direcionada para o sagrado. Claro. E não para o comércio. É claro. Agora, é claro também que nós não vamos comemorar comendo cordeiro, e nem tampouco pão asmo e ervas amargas. E aí seria a Páscoa judaica. É, a Páscoa judaica. Os judeus comemoram desta forma, né? Agora, nós comemoramos, eu particularmente, eu creio, Geisa, eu creio que você também deve crer, o nosso irmão que está assistindo, né? A nossa equipe que está aqui de mídia, com certeza, eu creio que você já sabe que você já tem a Páscoa dentro de você aí, que é o próprio Senhor Jesus. Você tem a vida em você, entendeu? Você tem a vida dentro de você. O Espírito Santo já habita em nós, mora em nós, entendeu? Agora, as demais coisas são coisas fantasiosas, sabe? É uma fantasia que se criaram, sabe? Para comemorar, para lembrar do dia. Eu não vou castigá-los, porque estão lembrando desse dia desta forma. Cada um lembra da maneira assim que quiser, né? Assim como o judeu lembra, não de Cristo, porém, da libertação. Nós, como cristãos, seja católico ou evangélico, lembramos, vou colocar essas duas vertentes só, tá? Tem mais vertentes, mas vou colocar só essas duas vertentes. Eles lembram daquela forma, e nós lembramos de forma um pouco diferente, ok? Por que eu falo isso? Porque na igreja católica, toda a missa já está lá na frente, com a folhinha. Ali você segue aquele ritual ali daquela missa, daquela organização que eles têm. Aquela liturgia já está ali. E a nossa liturgia, aí é que está. Não existe uma liturgia específica. Porque nós somos levados e impulsionados pelo Espírito Santo de Deus para falar. E vamos falar, é claro, aquilo que Deus quer que seja reportado ao povo. E às vezes você tem uma unção tão especial que Deus te usa, usando alguns versículos da palavra de Deus, relacionado não especificamente à passagem, mas relacionado à pessoa de Cristo. Por exemplo, olhando para Abraão, você poderia falar que o substituto de Isaac era aquele animal que seria imolado ali, né?
Entendeu? Você pode colocar aqui para o judeu, por exemplo, aqui na época aqui da libertação do próprio povo hebreu, foi o cordeiro. O cordeiro era a representação que ali estava também, Sim. entendeu? E por aí vai. Quer dizer, então, há uma forma da gente levar a mensagem de Cristo mostrando ao povo a morte e a ressurreição dele de muitas formas. Porque a Bíblia ela é recheada de versículos, né? Recheada de versículos. Lá em Isaías fala, né? Olhai para mim e sereis salvos. Aí você pergunta, mas salvo do quê? Olhar para quem? Né? É claro que é para Jesus. Né? Isaías 60 também fala, né? Levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Está se reportando a pessoa de quem? De Jesus. Do Messias, né? Em relação, exatamente. Bom, pastor, você que está acompanhando essa live especial sobre a Páscoa, nós já tratamos sobre a Páscoa no contexto judaico, também no contexto do Novo Testamento, falamos um pouquinho aí no contexto dentro do catolicismo romano e dentro do protestantismo, sempre, é claro, dentro de um contexto brasileiro. Mas agora eu quero falar, pastor, o senhor já foi missionário no Paraguai durante 14 anos, e eu gostaria de perguntar para o senhor se a Páscoa lá no Paraguai é comemorada como é comemorado aqui, se é diferente, quais são as diferenças? Bom, eu vou colocar uma vírgula aqui, porque ainda tinha um pouquinho mais a respeito da primeira pergunta, da pergunta passada, perdão, que depois nós vamos tocar nesse assunto, tá bom? Tá bom. Mas vamos lá, o Paraguai é o seguinte, o Paraguai é um país, eu vou colocar aqui como 92% católico e muito tradicional. Mais que o Brasil. Muito, muito forte a tradição deles lá. E ainda lá eles vivem no catolicismo deles, sabe? Eles vivem um trabalho de evangelização, novenas nas casas ainda, que aqui praticamente isso já está extinto, né? Está extinto. Mas eles fazem muitas novenas nas casas ainda, né? Aquele período, vai de casa em casa, com a santa padroeira da nação, que ali é Caacupé, aqui é Aparecida, né? Nossa Senhora de Caacupé. Né? Tem a cidade de Caacupé, 75 quilômetros aproximadamente antes de chegar a Assunção. Como se fosse a nossa Aparecida do Norte aqui. Exatamente. E para passar ali de carro ali é uma dificuldade tremenda, entendeu? Porque eles fecham a cidade mesmo, o negócio é tremendo. Vive uma tradição muito forte lá. Mas não é só aí, por exemplo, em relação à Páscoa. Nesse período da Semana Santa, eles ali têm o hábito de fazer tipa. Tipa já está sendo conhecido aqui já no Brasil, é um tipo um pão de queijo, né? Isso. Feito ali com amido de mandioca, né? Com farinha de milho, fubá no caso, né? Amido de mandioca, farinha de fubá, usam a gordura, a banha, usam a banha também, usam queijo fresco e usam também erva doces, né? Para fazer essa tipa. No meio do caminho mesmo, indo para Assunção, ali você vai encontrar diversos lugares que vendem a tipa feitinha na hora, é deliciosa. Mas, tradicionalmente, além de eles participarem dessa Páscoa, eles distribuem essas tipas. Você faria a tipa na sua casa, por exemplo, e levaria para a casa de fulano, que às vezes é um pouco mais pobre. Então, eles repartem, eles procuram aí essa fraternidade, de confraternizar com outras pessoas aquilo que aquela pessoa não tem. Então, eles vão lá e levam lá uma tipa, e ali eles comemoram, se felicitam, entendeu? É uma das tradições que também tem ali, no mesmo período da Semana Santa. Entendi. Assim que é no Paraguai. São mais fervorosos do que os católicos aqui, isso eu poderia dizer com todas as letras. Entendi. Pastor, e qual a mensagem que deve ser transmitida ao nosso público nesse dia especial, pastor? Na igreja, para o nosso telespectador, qual a mensagem que deve ficar? Eu acredito que o povo que tem conhecimento nas Escrituras, porque o que está faltando muito hoje em dia, lamentavelmente, é conhecimento nas Sagradas Escrituras. Hoje em dia, em virtude do próprio celular, aí muitas pessoas não pegam mais livros para ler. Seria muito importante pegar um livro para ler. Tá? Ler a Bíblia em PDF ou ler a Bíblia. Muitos hoje já estão ouvindo áudios da Bíblia, mas não lê mais a Bíblia. Né? E, infelizmente, isso aí ocorre em diversos lugares. Tá?
Aí onde fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. É perigoso demais. Então, a minha função como pastor, e é claro, a liderança que trabalha comigo, eu sento com eles, é claro, isso em reunião, eu explico para eles, passo todas as coordenadas para eles ensinarem também nas suas congregações. Porque não é fácil. Hoje, o mundo que nós estamos vivendo, lhe proporciona um mundo muito fantasioso, em todos os aspectos. E hoje em dia a pessoa tem mais facilidade de recorrer a algo fantasioso do que a própria palavra de Deus. Tá? A igreja do Jabaquara, eu louvo a Deus, porque é uma igreja que gosta de ouvir a palavra de Deus. Eles não se movem, não levantam, não saem, sabe? Eles têm esse respeito. Eles têm esse respeito ali. Eu acho isso muito bonito. Acho muito bonito. Agora, infelizmente, eu já estive indo em determinados lugares, quando vai começar a pregar a palavra, parece dar uma vontade no banheiro no povo, né, meu? Siricutico, né? Isso aí, para minha opinião, sabe, parece que é um desrespeito à própria palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem ensino para todo tipo de festa, para todo tipo de comemoração, entendeu? Aqui nessa Bíblia aqui de estudo pentecostal, por exemplo, tem uma parte aqui que fala sobre você celebrar até formatura de filho, aniversário da filha, sabe? Todos os tipos de comemorações, Dia da Pátria, e por aí vai. Então, nós temos aqui muita coisa, muito material na própria palavra de Deus. Então, eu orientaria que as nossas mensagens sejam diretas e retas, porque nós não nascemos para ficar levando ao povo uma vida fantasiosa. Nós estamos ali para anunciar as verdades. Outra coisa, amanhã, o povo que Deus colocou nas minhas mãos, serei eu responsável de prestar contas diante de Deus. Tá certo? Então, eu tenho que procurar ensinar o que está na Bíblia, que tem base bíblica. E procurar, é claro, eliminar as fantasias. As fantasias já basta, né? Os programas que nós temos aí, televisivos, aí, que ensina tanta coisa aí, pelo amor de Deus, né? Já estamos cheios disso aí, né? Nós precisamos, aqui eu coloquei que nós precisamos apegar mais e mais a palavra de Deus, né? Pregar a verdade, sem medo de ser reprovado. Que tem pessoas hoje em dia que quer falar a verdade na igreja, mas ele tem medo, que tem uma família de bravo, né? Tem uma família lá que parece que ajuda muito, e aí ele fica com medo de perder essa família, e aí vai ter queda em relatório, essas coisas. E nós não deveríamos ter medo de nada. É anunciar a verdade de Deus, sabe? Do jeito que ela é, na sua simplicidade. Nem acrescentar, nem diminuir e nem tampouco tentar convencer as pessoas. Porque se eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, com a palavra, o Espírito Santo é o que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Mas o meu dever é falar a palavra, sem aumentar e sem diminuir, na sua essência, porque a palavra de Deus, a essência dela, a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Suficiente, né? Suficiente, entendeu? E, é claro, e rever alguns conceitos, né? A igreja precisa, às vezes, ter um posicionamento e rever alguns conceitos, certo? Modismo, por exemplo, na igreja. Tem modas no mundo que, você me desculpa, isso às vezes é a própria falta de personalidade cristã, tá? Por exemplo, a época da Copa do Mundo, você lembra? Que o Ronaldo Fenômeno cortou aquele cabelo, deixou só aquele tuchinho aqui. Sim, o cascão. Meu amigo, não demorou muito tempo, na igreja estava cheio de moleque lá com aquele cabelo cortado, lá com aquele tuchinho na frente só. Isso é falta de personalidade cristã, entendeu? Viver uma fantasia que uma outra pessoa está vivendo. Nós temos que aprender a viver a nossa vida cristã, pautada na palavra de Deus, e viver uma vida cheia de Deus, a fim de transmitir essa luz ao mundo pecador. Amém. Entendeu? Pastor, e o senhor sugere alguma obra para que os nossos telespectadores possam se aprofundar mais no tema da Páscoa? Sim, claro. É muito importante. Aqui mesmo tem aqui um livro, né, do Justo Gonçalves. Sim. Seria Justo Gonçalves, Origens e Significado. Da Semana Santa. Da Semana Santa. Aqui eu gostaria de pautar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu queria falar sobre
o ovo de Páscoa em si, o ovo. Certo. Na verdade, não era nem ovo de Páscoa, não era chamado ovo de Páscoa. No século XVIII, na França, um francês ali, né, confeitou, formou ali, fez aquele ovo oco e recheava de bombons, que na verdade os nobres poderiam comprar aquilo ali, que era um produto caro. Hoje, chocolate, o Brasil fabrica muito chocolate, né? Tem o cacau aí. Esses dias atrás, veio 2 irmãos do Peru, me trouxeram lá um chocolate muito gostoso, não ovo, mas um chocolate Helena se chama, né? Muito bom. Quando eu estive no Equador também, estão produzindo muito cacau e estão fazendo um chocolate especial que está sendo vendido no mundo inteiro. Está ganhando nome, está ganhando mercado. Barras de chocolate, né? Então, hoje, o chocolate está ao alcance de todos, mas naquela época não, gente. Então, no século XVIII, esse francês formou, né? Fez um ovo oco e recheou de bombons em onde os nobres compravam. Só que, por casualidade, foi exatamente no período da Primavera Judaica. Então, eles deram um título. Opa, vai ser chamado ovo de Páscoa. Tá. Porque era exatamente no período primaveril aonde o judeu comemorava a Páscoa do Senhor, que estava se retratando da libertação, né, do povo hebreu do Egito, das terras do Egito. Então, o que ocorre? O ovo surgiu daí. O coelho, por exemplo, que, sinceramente, se coelho botar ovo, eu vou começar a comprar coelho por aí, né? Mas não bota ovo, não é... Na biologia dele não está inserido... Ele é um mamífero. Não está inserido isso, não vai botar ovo nunca, né? Mas, o que fala a tradição? Aí é que está o problema. Como é que a tradição olha para esse sentido do coelho? Como é que o coelho foi inserido na história da Páscoa? Pois bem, segundo diz a tradição, que na época que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que era um domingo pela manhã, o primeiro animal, ou os primeiros olhos a verem Jesus ressuscitado, foi o coelho. De acordo com a tradição, né? E na tradição, Jesus, dizem que Jesus mandou o coelho ainda levar chocolate para as pessoas. Não. Falei, poxa vida, o coelho tomou o lugar de Maria Madalena, né? Entendeu? Quer dizer, então, são tradições. Sim. Sabe? São tradições. Se você for olhar para as tradições, você vai ver tantas controvérsias nas tradições, sabe? Como é que foi instituído, por exemplo, sabe, as relíquias, chamadas relíquias da Igreja Católica, né? Na época, por exemplo, a Aparecida do Norte, não, porque aqui encontrou uma santa no Rio. Eles contam a história deles. E a partir daí formaram o quê? Fizeram um santuário, que hoje é o Santuário da Aparecida. Né? Por tradição, não por revelação, mas por tradição. Entendeu? Então, as tradições ofuscam o verdadeiro evangelho. Temos que tomar cuidado. Muito bem, muito bem. Você está acompanhando aí a live especial sobre a Páscoa. Nosso convidado aqui, o pastor Serginho, o pastor Sérgio Pértico. Você esteve conosco até aqui. Quero agradecer a sua audiência que ficou conosco até esse exato momento. Quero agradecer ao pastor Serginho. Pastor Serginho, muito obrigado pela sua disposição, por se colocar à disposição para vir aqui, para estar conosco, falando desse assunto tão necessário que é aos nossos dias. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer também, Jesus. Agradecer a sua pessoa por essa entrevista que, com certeza, vai surtir efeito. Amém. Pode ter certeza assim disso. cremos. Nós estamos fazendo ela em Deus, né? Eu quero aqui agradecer, é claro, a Deus por essa oportunidade que nos dá de respirar e estar aqui junto a esses microfones e essas câmeras também aqui nos filmando aqui para nos dirigir, nos reportar ao público em geral, não somente ao público evangélico, né? Mas ao público em geral. Quero aqui agradecer aos nossos pastores, presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, pelo carinho e por abrir essa porta, que é tão bom para nós, né? Para a gente poder levar a luz do Evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus aos homens, né? Eu agradeço muito ao Ministério do Belém, Assembleia de Deus Ministério do Belém, agradeço também aí a toda a diretoria do Belém, que trabalharam muito para que hoje tivéssemos esse estúdio tão maravilhoso aqui. Quero agradecer aqui
aquela moça bonita que ali está Samara. trabalhando. Como é Samara? Samara. Samara. Isso, e o O Paulo. Paulo, né, que está aí Isso. cuidando aí da parte da técnica, né? E a Isso. todos que estão aí nos ouvindo nesse dia tão especial. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Amém. Receba Ele como Senhor e Salvador da tua alma, da tua vida, e com certeza a salvação de Cristo entrará não somente na sua vida, mas também de toda a sua família. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos. Amém. Esta foi a nossa live especial. Quero agradecer você que nos acompanhou até esse exato momento. Que você tenha um excelente final de domingo, que você possa curtir aí ao lado da sua família. E lembre-se sempre que Cristo é a nossa Páscoa. Quando você for ao culto hoje à noite, lembre-se de agradecer ao nosso Cordeiro Pascal, que morreu por nós na cruz do Calvário, 6 horas de uma sexta-feira, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, onde ele deu o tetelestai, o está consumado, deu o seu último suspiro, e assim expirou para que pudesse, assim, desta forma, abrir o contato de novo de nós, seres humanos, para com Deus, e aquilo que era inimizade para com Deus se tornou amizade de novo. Só que Jesus não ficou morto, não ficou no sepulcro, ficou apenas por 3 dias. Ao terceiro dia, no domingo, pela manhã, como o pastor Serginho disse, aqui ele ressuscitou e hoje ele vive para sempre à destra de Deus a interceder por nós. Que você se lembre disso, que você recorde disso, que você glorifique a Deus, glorifique a Jesus por essa tão grande salvação. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.